Iniciar a gravação da aula aqui, porque quem não tiver a oportunidade de assistir essa aula ao vivo, né, sincronamente, vai poder depois ver a gravação e não vai perder nada. Só vai perder essa interação assim com o professor, né? Mas eu também vou estar no horário de atendimento ao aluno, 1 hora antes dessa aula, por e-mail, né? Se eu não me engano, eu pus até o meu WhatsApp lá na página do Moodle. Deixa eu ver se eu pus. Não, não pus. Mas eu vou pôr no chat agora, depois eu ponho na página lá, só um minutinho. Eu estou totalmente ao dispor de vocês, eu quero mesmo interagir, participar do aprendizado de vocês. Ser amigo mesmo, trabalhar junto, viu? A hora que quiser, manda um WhatsApp aí e tudo bem. Deixa eu pôr aqui. É 19 99850 6650. Não se apertem. Pode chamar o professor, dia de prova, exercício. Ah, professor, tem um exercício aqui que eu nem faço ideia. A gente faz junto. Eu vou fazer você chegar na resposta rapidinho. Você vai aprender melhor. Depois eu ponho na página. Os exercícios, eles vão contar a presença. Quem não entregar vai ficar com falta. E falta reprova, né? Vocês sabem. Se tiver 25% de faltas, está reprovado. E também vai ter nota com peso de 30%. Tá bom? Portanto, não deixe de fazer exercício. Se não souber, manda um e-mail para mim, chama no WhatsApp, vai no horário de atendimento, ou vamos fazer juntos esse exercício aí. É fácil, essa matéria aqui é leve, todo mundo vai passar, não se preocupem. Então, contando uma historinha, né? Até os anos 1960, ainda não existia nenhum computador que valesse a pena, né? Por quê? Eram equipamentos caríssimos, né? A tecnologia era muito tosca. Era feito com relés eletromecânicos, para ter toda aquela lógica binária, tudo na base do relé. Depois vieram as válvulas. Também era muito ineficiente, consumia muita energia, esquentava muito, queimava muitas válvulas. O computador dava pane toda hora, mas funcionava. Segundo a teoria, né, da teoria geral de sistemas, é o primeiro modelo de sistema que foi construído com o intuito de imitar os seres vivos, né? Um grande teórico lá, um biólogo alemão, Ludwig von Bertalanffy. Ele idealizou uma teoria que é a teoria geral de sistemas. Pessoal, pesquisa aí, é muito interessante. E o que o Bertalanffy, biólogo, filósofo, cientista, né? Ele publicou um artigo científico muito importante que mudou o tom da administração de empresas e, por conseguinte, toda a orientação tecnológica, né? O pessoal estava querendo fabricar uma máquina que imitasse os seres vivos. Só que na época ainda não, em 1950, né, Bertalanffy, ainda não existia meios tecnológicos, né? Mas teoricamente já existia o computador. E a ideia dele era o seguinte: imagine uma ave, é um ser vivo. A ave, ela tem entradas, processamento
e saídas. O que que entra? Entra alimento, entra informação visual, entra informação, assim, o tato, o vento, muitas informações. Aí a ave vai, com o cérebrozinho dela, vai processar, vai tomar decisões, né? Ações, vai se alimentar, vai caçar. Se ela tiver sede, ela vai tomar água, ela vai procriar. Todas essas informações de entrada vão produzir uma saída, que é o resultado do seu modo de vida. E dentro do organismo da ave, você tem vários fígado, estômago, aparelho reprodutor, tem um monte de coisa, que são as partes do sistema, a gente também chama de subsistemas, e que tem que trabalhar tudo em sincronia, processando, né? E as saídas, tudo que ela produziu, né? Ovos, filhote, ações, né? Decisões, servem para realimentar as entradas, ou seja, ela observa o resultado que ela fez e vai afinando, né? Corrigindo as suas ações. Isso a gente chama de feedback, é a teoria geral de sistemas que faz isso. Então, parte das saídas servem para realimentar, que servem como entrada para o sistema. E qual é a ideia geral? Qual é a finalidade de tudo isso? É que a ave se mantenha estável, seu organismo se mantenha bem alimentado, numa temperatura confortável, sem sede, sem fome. E toda essa manutenção desse estado de bem-estar se chama homeostase. Tá aí, tudo isso, o teórico lá da Teoria Geral de Sistemas, o Bertalanffy, ele escreveu num artigo. Aí os pessoal lá de eletrônica, física, mecânica, começou a construir um computador seguindo esse modelo. E Bertalanffy chamava esse computador, essa ciência nova que ele inventou, de cibernética. Cibernética é uma ciência que abrange todas as outras, a física, a matemática, a biologia, porque os cientistas eles pensam de maneira muito bitolada. O físico só pensa na matemática, nos processos físicos. O biólogo não só pensa nos seres vivos. Mas olha que legal que se fosse um biólogo conhecesse de física, ele saberia tratar muito mais as teorias. Porque o pensamento é o seguinte: o sistema ele está inserido no meio e ele interage com esse meio ambiente. E esse meio ambiente é que vai moldar esse sistema. Esse sistema vai se adaptar ao meio ambiente. Então é isso, pessoal. O nosso sistema que a gente analisa é o mundo real, é uma empresa, um ambiente de negócios. E o computador vai estar inserido dentro desses sistemas. Mas acabei falando demais, me perdi aqui. Bom, então começaram a surgir os primeiros computadores que eram caríssimos. Não valia a pena investir nisso. Quem é que construía computador? O governo. O governo tem muito dinheiro, né? Construía para fins militares, para pesquisa. As universidades americanas, as grandes empresas americanas que tinham muito dinheiro, mas não era viável economicamente. Comercialmente, esses computadores saíram dos laboratórios e começaram a funcionar, ainda muito tosco, né? Muito caro. Você gastava muito dinheiro, fazia um software que não produzia o resultado esperado. Era mais assim uma curiosidade. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu posso prosseguir? Tem alguma dúvida? Obrigado, Felipe. Eu vou em frente.
o que que eu quero focalizar? Focalizar no computador antigo. O computador era antigo e o pessoal que sabia lidar, sabia programar, né? Aquelas máquinas caríssimas, difíceis de operar. Tinha que ser um especialista, né? Não é como hoje, qualquer um compra um laptop, até uma criança usa um laptop. Não é assim. Para você saber usar, você tinha que estudar muito. Para programar, tinha que estudar muito mais ainda. E quando alguém numa empresa, porque o empresário é o que? Ele quer ganhar dinheiro. Ah, computador, vamos comprar um, eu quero ganhar dinheiro com esse negócio. Quero usufruir esses benefícios para aumentar a minha lucratividade, né? Então eles começaram a investir nisso. Só que qual que foi o problema que eles deram de cara, né? Eles já perceberam que eles encomendavam um software para automatizar a burocracia de escritório lá, sei lá. E esse software demorava. E não saía nunca. E só pagando o salário de programador. E realmente o programador tinha muita dificuldade, a tecnologia não colaborava, né? O resultado foi o quê? O, o software atrasava muito. Um ano era o mínimo que o prazo de entrega deles. E quando o software era entregue, a pessoa olhava, olha, depois de gastar tanto dinheiro, esperar tanto tempo, ainda você me apresenta um software que não foi isso que eu pedi, né? Eram muitos programinhas pequenos que a máquina era limitada. Se ela rodava um programinha de cada vez, tinha que fazer uma fila de processamento. Então, para você gerar um sistema, que é um conjunto de programas que tem que rodar um de cada vez, ficava muito difícil compartilhar informação, conceder acesso às pessoas que precisam utilizar, né? Era muito difícil mesmo. Com isso, o computador foi melhorando, né? Cada vez mais eletrônica, né? Inventaram o transistor, 1960. Até você pegar um transistor e instalar dentro de um computador, fazer um computador que use transistor, aí passou muito tempo, né? Bom, chegou os computadores melhorzinho, mais barato, funciona mais rápido com transistor. Aí esse cara aqui, ó, Edward Yourdon, ele é um veterano, um dos primeiros analistas de sistemas, né? Ele falou assim: olha, isso aqui está muito ruim. O software está custando muito caro, mas não precisa ser assim. Se a gente seguir uma metodologia, ou seja, igual uma empresa, né? Isso aí é coisa muito antiga. Tiver um controle de projeto, como faz uma construção de um prédio, né? Engenharia civil, aplicada a desenvolvimento de software, a gente precisa ter um controle. Quando começa, quando termina, quanto vai custar, porque isso aqui não está certo, né? Aí ele publicou a sua obra aqui, ó, Análise Estruturada de Sistemas, baseado lá na Teoria Geral de Sistemas do Bertalan Fee. Ele falou, olha, se um sistema é dividido em subsistemas, em várias partes, assim como uma ave tem sistema digestivo, reprodutor, sistema nervoso, sistema ósseo e tal, o sistema de software também vai ser dividido em várias partes. Por quê? O pessoal fazia aquele programinha, parecia uma tripa, né? Era um módulo só de software do começo ao fim e não era estruturado e você começava a interpretar um código, você se perdia, né? Facilmente atingia 1000 linhas de código e não tinha estrutura nenhuma. Aí o Edward Yourdon falou, não, agora vamos dividir em partes. Vai ter um módulo principal, vai ter várias procedures, cada procedure faz uma coisa, tem a procedure que lê, tem a procedure que imprime, tem a procedure que faz cálculos. É como
o COBOL, né? O COBOL é a primeira linguagem estruturada. Então, análise estruturada desses temas. Aí pode-se ter um controle de projetos, de custos. Foi aí que a coisa começou. E a desenvolver os processos de software. Em 1970, quando foi publicado esse livro? 1970. Esse aqui, 1990, foi a edição, né? Terceira edição. Em 1970, no Brasil, haviam somente 800 computadores. Aí já estava começando a usar o computador comercialmente. Os grandes bancos, né? Bradesco, IBM alugava computador para quem quisesse. Você não precisava comprar. Você alugava, quero alugar 3 horas de uso, um dia. E começou. Mas ainda era muito pouco. Só quem tinha muito dinheiro, e mesmo assim não compensava muito se ter um computador. Custava muito caro e o benefício não era tanto assim. E havia uns grandes centros de processamento de dados, aquelas máquinas enormes, né? Tudo fechada num aquário de vidro, com ar-condicionado. Quem conseguia trabalhar lá dentro era um crânio, um cientista, né? Os caras tinham o rei na barriga, não dava nem confiança para o usuário. O software era complexo, demorava muito para entregar. E eram vários programas que compunham um sistema. Cada programa rodava isoladamente. A máquina não era multitarefa, era monoprocessada. Então, devido à metodologia, devido a ter um rigor, né, no processo de software, não tinha controle nenhum de prazo e nem de custo. Baixa aderência. O que é aderência? O sistema não se conformava com o mundo real. Nós, analistas de sistema, a gente analisa o quê? Você não analisa computador, sistema operacional, rede, linguagem Java. Não é esse o sistema que você tem que analisar. Você tem que analisar o mundo real, uma coisa que é viva, e fazer uma representação disso na memória do computador, né? Então, o software da época não espelhava o mundo real, não tinha aderência, não se conformava com o que era pedido. Os caras falavam, ó, esse software aí, deixa eu ver. Ah, mas não foi isso que eu pedi, não foi isso que eu quero. Esse software tá inútil, ó. Depois de 1 ano e meio desenvolvendo, você me vem com esse negócio que para mim não serve. E não dava para compartilhar informações como hoje, né? Não existia rede, não existia banco de dados. Cada um que queria ver a informação, como que via? Aqueles relatórios de papel enorme, né, que ficava voando para lá e para cá, era papel. Aquelas impressoras cuspindo a folha zebrada e era por ali que você via a informação. Quem tinha um terminal na sua mesa era só o chefe. Por que custava caro? E para ver a informação ali, não via banco de dados, você tinha que rodar o programa. Quando você roda, ninguém mais roda. Tinha que escalonar um horário para você rodar. Era muito difícil. Não havia documentação, né, para o software que foi produzido. Pessoal, software, eu sempre falo para todos os meus alunos, é uma coisa viva. Coisa viva tem movimento. O software que você fizer, daqui um mês, no máximo, vai pedir para mexer, para atualizar, para melhorar. Se você parar de atualizar, dar manutenção, o seu software vai se tornar inútil. Por quê? O negócio do cliente está sempre mudando, está sempre se adaptando às regras, novas regras do mercado, né? Senão a empresa não sobrevive. Ela sempre está se modernizando, se reestruturando.
E se você não mexer no seu software, o que vai acontecer? Joga fora, não serve para nada. Ele tem que ser um espelho da realidade, ele tem que ter vida, assim como o mundo real tem vida, né? Então, se não havia uma documentação, uma metodologia para produzir documentação, como que você ia fazer manutenção? Você pega 1000 linhas de código, você se perde ali, né? Não foi você que fez aquele código. E mesmo que fosse, você faz um código hoje, daqui 2 meses você já não lembra mais nem o que você mesmo fez. Tem que ter uma documentação para poder dar manutenção no software. Falta de padrões, eram os problemas da época, né? Qualidade, o que é qualidade, pessoal? Qualidade é fazer exatamente o que o cliente pediu e no prazo que ele quis e com um custo aceitável. Isso que é qualidade, é agradar o cliente. Tempo e custo. Tempo é dinheiro. Se você atrasa um mês no seu software, é inadmissível. Ninguém aceita nem uma semana de atraso. Por quê? É dinheiro. Você vai pagar mais um dia, mais uma semana, mais um mês de salário para o programador. Não pode atrasar de jeito nenhum, pessoal. Então, o que o pessoal queria? Controle de custo, de prazo. E demorar muito para entregar o software, fica uma coisa inviável, né? Um custo que o cliente não tem como bancar. Então, aqui mais uma vez, Edward Jordan, ele foi o que primeiro publicou um artigo científico, escreveu um livro, uma obra. É a primeira metodologia de processo de software que se tem notícia, tá? Que é a... Deixa eu ver o nome certo aqui. Análise estruturada de sistemas, tá bom? Foi publicado em 1970. E a coisa não para, né? O computador vai ficando mais rápido, mais barato, mais gente compra computador, vai se popularizando, vai se tornando comercial. Novas metodologias vão surgindo, né? O mercado exige mais agilidade, que o software seja entregue mais rápido. Bom, o que eu quero dizer então? Que a nossa aula, assim como essa obra, né, esse livro, vai focar em quê? Metodologia, em eficiência, jeito de trabalhar mais eficiente para ganhar em custo mais baixo de entrega de prazo, né? Prazo e custo mais baixo para o cliente. É isso. A tecnologia da informação exige velocidade de entrega. Se você produzir um software hoje, entregou para o cliente, demorou para entregar 1 ano, ele vai olhar para você e falar, não, agora não quero mais, não serve mais. Isso aqui não é assim que faz, não, já mudou tudo. Há 1 ano já não serve mais, como era antigamente. 6 meses. Olha, 6 meses já é um prazo longo ainda, viu? Se demorar 6 meses para entregar um software para um cliente, ele não vai gostar. Por quê? O negócio dele já mudou. Ele fala, agora não quero mais. Porque as coisas mudam muito rápido. As metodologias ágeis visam isso, entregar rápido o software. É lógico que você não vai entregar tudo. Impossível, né? Você entrega uma parte para o cliente. Você pergunta para ele qual parte que você tem mais urgência. Você já ir trabalhando, você entrega uma parte. Daqui 15 dias ele já começa a usar o software, já começa a criticar, já começa a pedir para você modificar, mas ele já está usando
Ah, me faz aí um cadastro de cliente, né? Enquanto você desenvolve o software, eu já vou cadastrando os clientes aqui, né? Beleza. Você já entrega daqui um mês, cadastro de cliente. Ao fim de 6 meses, você já entregou tudo. As metodologias ágeis trabalham assim. Então, o principal problema... Pessoal, comentários, dúvidas, tá claro a minha aula? Podem perguntar, por favor. Posso prosseguir? Bacana, obrigado, Guilherme. Então, o grande problema enfrentado no desenvolvimento de software se resume da seguinte maneira: queremos desenvolver software rapidamente e que seja flexível. Pessoal, acabei de falar o problema da vida, né? O software é uma coisa viva. O cliente vai pedir alterações, inclusões. Olha, põe mais isso que eu estou precisando. Mexe aqui, modifica aqui, fica melhor. Então o software tem que ser flexível. Você, como pessoa, tem que ser flexível. Aceitar quando o seu cliente chega e fala: Ah, eu quero que muda isso. Não fica pondo barreiras. Por quê? Você tem que acolher, tem que falar para ele ser muito bem-vindo. É claro, ele está dando trabalho para você. Você vai ter emprego, você vai cobrar, é lógico, ninguém trabalha de graça. Então, se você fizer seguir metodologias ágeis, programação orientada a objetos, né? Fazer um software que seja flexível. Você divide tudo em partes. Você mexe numa parte, não afeta a outra. É isso que é a nossa meta. É lógico que perfeição não existe, mas procure ser o mais rápido e o mais flexível possível. Se você for rápido, automaticamente você vai ter o menor custo. Está sempre amarrado um com o outro, né? Tá bom? Esta é a meta das nossas metodologias ágeis. Ao fim de 6 meses, a gente vai procurar dar uma boa ideia de como se faz isso. É lógico, perfeição não existe, a gente vai melhorar cada vez mais. Se você trabalhar melhor do que o seu concorrente, você vai sair na frente. Pessoal, depois vocês dão uma lida aqui, que coisa que eu já falei. O que acontece? Essa metodologia, até hoje o pessoal, assim, não se entendeu. Cada um inventa uma metodologia, uma conflita com a outra. Muitas metodologias foram abandonadas. Os paradigmas, né? O que é um paradigma? É uma maneira de trabalhar, uma metodologia. Tem surgido e obtido cada vez mais adeptos, são quais? Metodologias ágeis. Essa metodologia se firmou atualmente, está sendo adotada cada vez mais. É o que ficou comum hoje em dia, tá? Hoje em dia nós temos o quê? Duas metodologias. Metodologia tradicional, que é aquela metodologia que faz um projetão, projeta tudo primeiro, analisa, projeta, documenta tudo primeiro. Ninguém mexe uma palha antes que tudo esteja documentado, as datas, o que vai ser feito. Põe aqueles fluxogramas, aqueles diagramas de caso de uso, análise de requisitos. E aí você começa a desenvolver. Só que você tem que desenvolver o que está lá no papel. Enquanto não acabar de desenvolver aquilo, entregar para o cliente, não pode mexer em nada. Então, pessoal, é a metodologia tradicional da engenharia de software, né?
Só que agora nós temos as metodologias ágeis, que o jeito de trabalhar é totalmente diferente. Metodologias ágeis não gosta de documentação, de papel, de determinar processo, de ficar planejando durante um mês sem fazer nada. Vocês vão ver mais para frente. E em contraponto, né, a metodologia tradicional da engenharia de software tem a metodologias ágeis. Qual é o problema das metodologias tradicionais? Elas vão engessar os projetos. Vai falar para o programador, olha, você só pode fazer o que está aqui na especificação, no fluxograma. Esse processo de software tem que ir até o fim. Enquanto não terminar, não abre para fazer manutenção. Se você demora 6 meses, entrega. Vai que você fez alguma coisa errado. Nossa, com certeza tem erro. Eu não digo erro de bug de codificação, eu digo erro de projeto. Eu mandei fazer assim, mas eu não entendi direito o que o usuário queria, acabei especificando errado. O próprio usuário chega e fala, eu queria mudar esse negócio. E agora? Depois de 6 meses. Um erro, pessoal, tanto do usuário como do desenvolvedor, ele tem que ser corrigido o mais rápido possível. Cada semana que aquele erro vai se propagando, ele vai custar muito mais caro, né? A gente vai ver isso também no decorrer do semestre. Então, a nova proposta é que nem todos os projetos necessitam desse formalismo, dessa metodologia tradicional. Porém, alguns projetos ainda necessitam que seja feito da maneira tradicional, né? Não dá para flexibilizar, não dá para reduzir prazo. Grandes projetos de software, a maioria das vezes, não aceitam que seja adotado metodologias ágeis. É tudo uma questão de bom senso. Se for projeto muito grande, projeto de missão crítica que não pode ter, tem que seguir aquela especificação que é bem complexa. Vamos supor, vocês sabem que os aviões hoje eles são totalmente dirigidos por software. É computador que faz a maioria das coisas. Então isso daí não dá para ficar toda hora mexendo. É coisa de alta confiabilidade. Uma vez que foi projetado, tem que fazer do jeito que está lá. Porque são vidas que estão em jogo. E não dá para entregar uma parte do avião para depois entregar outra, igual a gente faz em metodologias ágeis. Você chega para o seu cliente e fala, a asa do avião está pronta. Vai usando aí enquanto eu trabalho nas outras partes. Não, não é. Tem coisa que não dá, mas sempre que puder a gente vai adotar. Sabemos que o desenvolvimento de software ad hoc. O que é ad hoc? Ad hoc é feito assim de improviso, sem planejamento. Você quer ver um negócio, um exemplo? O que é um ad hoc? Vamos fazer um racha aí do futebol, né? Formar um time. Quem quer jogar comigo? Levanta a mão. Aí tal, montei o time, vamos lá pro pau. Vamos jogar, vamos rachar. Isso é ad hoc. Ou seja, você desenvolveu um software sem planejar, né? Do jeito que deu para fazer, improvisado. Sempre que você desenvolve software ad hoc, o resultado é insatisfatório. O que quer dizer? Você tem que ter uma metodologia, um planejamento, o mínimo que seja. Metodologias ágeis, elas agilizam tal, mas elas seguem uma metodologia, não é assim bagunçado, tem que seguir. Por outro lado, modelos de software tradicionais podem engessar os projetos. Então, cabe ao analista
decidir qual metodologia, gerente de projeto, nós vamos seguir. Metodologia tradicional ou metodologias ágeis? Tem que saber, pessoal. Metodologias ágeis não é assim, é um paradigma, é um modelo que chegou para ficar, que está sendo largamente adotado, mas não se adequa em qualquer tipo de projeto. Tem que saber escolher. Então, a partir da década de 1980, a necessidade de alternativas metodológicas começou a incomodar as organizações que trabalhavam com projetos, ou seja, aquele tipo de projeto de software que demorava para ser entregue, quando era entregue não era do jeito que o cliente queria. O cliente fica ansioso porque às vezes o cliente pediu um negócio errado e vai vir errado. Enquanto não terminar o projeto, ele não pode chegar e falar, eu quero mudar isso aqui, né? Alguns estudiosos teóricos, né, da informática, eles queriam bolar uma nova metodologia. E eles se reuniram, né, para cada um que já estava sendo praticada essa nova metodologia em várias partes do mundo, né? Pessoal, metodologias ágeis têm muito a ver com o toyotismo. Na indústria automobilística, a Toyota japonesa, ela mudou totalmente os processos de trabalho dentro da fábrica. Ela agilizou muito a fabricação de automóveis. É o famoso Lean Production, o Kanban. Kanban é um quadro, né? Quadro sinótico. Você prega aqueles post-it no quadro, assim fica na parede. Todos os operários que estão na fábrica vão lendo aquilo lá. É uma coisa que vai se atualizando. Cada um que termina certa parte do... Acabei de montar o motor, vou lá, ponho o post-it. Aí o outro funcionário de longe vê e já sabe que agora é com ele. E aquilo ali, as peças são compradas somente quando preciso, no momento exato, a quantidade exata. As metodologias ágeis estão copiando a metodologia do Toyota. O Kanban, por exemplo, você vê em metodologias ágeis. A gente tem esse quadro. O Kanban é o quadro. Então esse pessoal se reuniu numa conferência internacional lá, né? Um simpósio nos Estados Unidos. E eles viram que eles têm muito em comum. Os analistas de sistema, gerentes de projeto, né? Veio um inglês, um americano. Depois vocês vão ver a história toda, é muito bonito. E cada um trabalhava do seu jeito, mas eles tinham muito em comum, que eram em contraposição à metodologia tradicional e que eles viam na Toyota uma ideia de trabalhar diferente, sem ter aquela gerência controlando as pessoas, né? E prima pela qualidade. Foi aí que saiu o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil são 12 regras, 12 maneiras de pensar para ter uma quebra, né, do modelo tradicional, uma quebra de paradigma, para impor uma nova maneira de pensar e de trabalhar. E esses teóricos, eles assinaram esse documento, que é o Manifesto Ágil. Então, essa metodologia reza o quê? Você ter um mini projeto. O que que é isso? É uma parte do software que você vai entregar para o seu cliente logo na primeira semana. Olha que bacana, pessoal. Nem que for só um protótipo de tela,
né? Eles chamam de mock-up. É um bonequinho, né? Se desenha no papel, uma telinha, para o cliente ver. O cliente ele vai participar do desenvolvimento das telas e algum código executável você já entrega logo no primeiro mês para o usuário já ir testando, né? O usuário ele vem para dentro da equipe de desenvolvimento de software, ele acompanha o dia a dia do desenvolvimento. É isso que te garante a qualidade do software, ou seja, agradar o cliente, né? E é isso que te garante ter uma segurança para evitar erros. O que é um erro? Um erro de especificação. Então, se o cliente está lá conferindo tudo que você faz, está dando aceite no dia a dia, é difícil de ter um erro se propagando. Ao passo que se você deixar o cliente lá fora, somente daqui 6 meses você chama para ele conferir. Aí vai dar problema, né? Sempre tem muito erro, né? Pessoal, software sempre tem centenas de erros. Quanto mais você procura, mais você acha. Tem erro que existe, mas que você não viu. Mas o erro está lá. É como um texto. Você escreve um texto, acabou de escrever, eu vou rever. Ah, tem um erro aqui, tem um erro ali. Passa para uma outra pessoa, acha mais erro. Você nunca para de achar erro, nunca vai estar perfeito. Uma outra característica da metodologia de desenvolvimentos ágeis. Elas priorizam comunicações com o cliente em tempo real, em vez de documentos escritos que ficam lá estáticos durante, sei lá, alguns meses e que a pessoa lê, né? O programador, o analista lê aquele documento, mas é uma comunicação que já foi dada há alguns dias atrás. Às vezes você lê e fala, ó, tá errado isso aqui. Ah, eu não concordo com isso. Mas a pessoa não tá lá para você reclamar. Por isso que é comunicações em tempo real, é cara a cara, olho no olho. E os documentos, eles são produzidos muito pouco, né? Você vê muito pouco documentação. O que é preferido? Conversar com a pessoa. Em vez de você mandar um memorando, um e-mail, você conversa, são reuniões constantes. Toda semana tem reunião com o cliente, com a equipe toda. E é ali que você passa tudo a limpo, não é papel que fica ali estático, né? A documentação é um processo que ninguém gosta de fazer. E qual é o problema da documentação? As coisas, conforme eu disse, o software é uma coisa viva. As coisas vão se alterando rapidamente e aquela documentação ela fica desatualizada rapidamente, né? Então, as metodologias ágeis são várias, pessoal. Nós vamos ter, nesse livro, temos 12. É uma diferente da outra, mas o que que elas têm muita coisa em comum? A gente vai estudar isso no comecinho do semestre. Tudo que elas têm em comum é uma quebra de paradigma, é um contraponto, né? É uma negação da metodologia tradicional da engenharia de software que não garante qualidade. E aí sim a gente vai entrar em cada uma das metodologias. Você vai ver que são processos de software leves. Vocês vão gostar de aprender e de praticar também, né? Vocês vão concordar com tudo que vocês vê ali. E os prazos de entrega são rápidos. Tem o Manifesto Ágil, tá aí no Moodle. Depois vocês dão uma lida, que eu não vou explicar agora. Agora eu só vou fazer um resumo. O que seria o resumo? Das 12 regras da metodologias ágeis.
As metodologias ágeis preferem pessoas e interações, ou que seja, comunicação cara a cara, olho no olho, né? Do que ter que ficar gerando papel. Eu vou documentar o processo de software. Você vai usar essa ferramenta aqui. Não, isso aí durante o decorrer do desenvolvimento, eu posso mudar a minha ferramenta. O meu ambiente IDE eu troco. É uma coisa bem flexível. É preferível entregar um software executável logo na primeira semana, nos primeiros 15 dias, ou seja, uma parte do software, né? Do que você ficar documentando durante um mês o que vai ser feito. Colaboração com o cliente. Você traz o cliente para dentro da equipe de desenvolvimento de software. Ele vai ser uma pessoa leiga, não sabe o que você está fazendo, como você faz, mas ela sabe o que ela quer, o que ela precisa. Tem que respeitar, né? Às vezes ele dá os fora deles lá, mas o cliente é a pessoa mais importante. E ser flexível, em vez de ficar querendo renegociar o contrato porque o cliente pediu uma modificação ali no software. Você muda, se for impactar no prazo de entrega, em horas homem de trabalho, aí sim você põe um custo adicional. Respostas rápidas a mudanças do que ficar seguindo o plano previamente definido. Se tem um plano lá, um documento lá, o cliente fala para você, isso aí está errado. Eu mandei fazer assim, mas agora não quero mais. Muda para mim. Você não deve ficar insistindo naquele documento previamente acordado. Você vai lá e muda. Aprova logo um novo plano. Por quê? Se você fizer um software que não foi de acordo com o que o cliente pediu, esse software vai estar totalmente inútil e não vai prestar para nada. Então muda logo isso daí. Observa-se na tabela acima uma maior preocupação com a coluna da esquerda, ou seja, aqui, do que com a coluna da direita. Porém, pessoal, não estou dizendo assim para você ser radical, né? É assim um bom senso. Você não vai eliminar totalmente esse negócio que não pode. Você tem que seguir certa bom senso nas coisas. É mais pendendo para o lado de cá, mas isso daqui você não elimina totalmente, tá? Você vai ter que ter alguma documentação, algum processo, né? Mas nem tanto como na metodologia tradicional. Você vai negociar contrato, tem que ter o bom senso. Tem que ser flexível a mudanças, porque se você não mudar, o software vai estar inútil. A empresa, como para ela sobreviver, ela tem que mudar, ela tem que estar sempre se adaptando ao mercado. E o seu software tem que estar sempre sendo uma imagem fiel dos processos do mundo real. Não adianta ficar resistindo, querendo cobrar mais do cliente. Se você não fez ainda, muda, pô, né? Pessoal, tá muito confuso esse blá 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 ou tá dando para acompanhar? Posso prosseguir? Perguntem, viu? Comenta. Nem que não for dúvida, comentário. Legal, obrigado, Guilherme, Felipe. Vamos em frente. Então, a metodologia tradicional tem vantagens e desvantagens. Metodologias ágeis têm vantagens e desvantagens. Ambas têm limitações, restrições. Cabe a você escolher corretamente qual é a metodologia. Mas pense, a maioria dos softwares hoje em dia são adotados metodologias ágeis. Software
que não demanda muito tempo para ser entregue, software que não seja muito grande. É uma tendência mundial. Assim, uma regra, um chute, né? Se você vê que tem mais de 10 programador trabalhando ali no software, aí é um projeto grande. Até 10 dá para ser metodologias ágeis, porque as reuniões são constantes e não é muito produtivo separar a cada semana para reunir mais do que 10 pessoas, a reunião não chega a nada. Então, o objetivo dessa obra é descrever os paradigmas de metodologias ágeis, várias metodologias, vamos explicar uma em cada aula, e todas elas têm o paradigma que são muita coisa em comum. Esta nova tendência tem se mostrado uma escolha viável para atender os requisitos necessários da atual realidade do mercado. É o que se pratica por aí nas empresas, viu? Podem ter certeza. Bom, aqui o livro, está falando do livro, né? Tipo assim, um prefácio, uma introdução. Inicialmente, o livro, que também vai ser minha aula, né? Vamos apresentar conceitos teóricos importantes de o que seja um processo, o que é um projeto. Esquece metodologias ágeis, isso é coisa tradicional que vem desde 100 anos atrás. O que é um projeto, o que é um processo? Vem lá da administração de empresas. A gente vai apresentar o conceito de um processo, só que aplicado à engenharia de software, né? Independentemente do paradigma que a gente vai apresentar, né? Estamos falando da maneira tradicional primeiro, para depois entrar com metodologias ágeis, aí sim vocês vão entender melhor, fazendo o contraponto, comparações, né? Aí nesse livro, dos capítulos de 6 a 12, tem 6 metodologias aqui. Eu vou explicar uma por uma, ou então somente as principais, as mais usadas no mercado, né? E no fim, existe uma discussão, né, entre metodologia tradicional e metodologias ágeis, tá bom? Aqui tem um exemplo de uma aplicação para uma escola. Isso aqui eu não vou ensinar. Aí eles têm um capítulo lá no fim que diz, olha, metodologias ágeis também podem ser aplicadas para qualquer tipo de projeto, não somente para software, apesar de que ela foi concebida para projetos de software. Tá bom? Aqui está dizendo, ó, nos últimos 10 anos, esse livro foi escrito em 2012. Então, lá por volta do ano 2000, né? As metodologias ágeis surgiram, elas foram propostas e desde que foram propostas vem ganhando espaço e vem se firmando, tanto que hoje elas são assim como se fosse um padrão, um paradigma, um modelo de trabalho muito bem aceito em todos os campos, em todas as áreas de negócio. Elas vieram como alternativas para os modelos tradicionais de desenvolvimento de projeto. Então, a metodologias ágeis se justifica quando trabalhamos com um projeto cujo escopo é o que trata, o que faz, o que não faz, qual é
o assunto, né, do software, o que ele abrange, né, e tempo reduzidos, ou seja, são projetos de pouca abrangência e que gastam pouco tempo a serem entregues. São perfeitamente aptos para metodologias ágeis. Neste caso, se aplicarmos técnicas de engenharia tradicional, podemos observar que elas possuem grande ênfase em projetar antes de construir. Enquanto o projeto não tiver concluído, todas as etapas, inclusive o release, teste de usuário, você não começa a desenvolver. Essa é a maneira tradicional. Então, o ideal para pequenos projetos seria poder alterar constantemente o projeto sem comprometer a qualidade. Por que você altera? O próprio usuário que está pedindo para você mudar. Você não vai mudar sem ele ter o consentimento. As metodologias ágeis visam, entre outras coisas, proporcionar que o cliente tire proveito da aplicação o quanto antes, fazendo com que receba constantemente partes de software na medida em que são concluídas. O que você vai fazer como analista de sistema? Você vai negociar com o cliente qual é a parte do software que ele quer que seja entregue primeiro. Você vai dividir o software em partes. É o cliente que vai dizer para mim, ó, faz primeiro assim um cadastro de cliente. Assim eu já vou cadastrando no banco de dados. Aí depois, o que você quer? Você vai entregando e vai perguntando o que você quer que faz agora, até que você entregue tudo. Então isso aí é bom porque o cliente já vai testando, vai dizendo se gostou. E é um desenvolvimento por partes, né? Por isso que lá atrás no texto está escrito, você vai ter vários mini projetos, cada projetinho uma parte, uma entrega do sistema. Você vai fazer uma entrega a cada 15 dias no máximo, né? Assim o cliente não fica tão ansioso e ele vai participar do desenvolvimento. Tudo bem? Pessoal, agora desse item 4 em diante, é uma parte assim, bem teórica, do que seja a vida de uma empresa, como que a empresa trabalha, né? Vem da teoria geral de administração, vem lá de 100 anos atrás, do Taylor, com a administração científica. E até hoje esse modelo você vê nas empresas. É uma coisa muito bem feita. É uns exemplos teóricos. Eu tenho que dizer o que é um sistema, o que é um processo, tá? Então, o que as organizações necessitam? Imagine aqui um sistema produtivo. Um desenho que eu fiz aqui. Esse círculo aqui representa uma fábrica de móveis. Então, ela tem entradas, processamento e saídas. Olha a teoria geral de sistema do Ludwig von Bertalanffy. É isso aqui. O modelo de administração de empresas hoje é assim. Tem a abordagem sistêmica de administração de empresas que veio junto com o nascimento do computador. E as empresas hoje em dia trabalham assim. Então, o que entra aqui? Entra madeira, prego, martelo, serrote, verniz, né? Aí o que processa aqui? Você corta, fura, lixa, enverniza madeira, prega, parafusa, entrega mesas e cadeiras na saída. Tem vários subsistemas, né? Tem o departamento de fabricação, tem um departamento de recepção, onde recebe matéria-prima, põe no depósito. Tem vendas, tem expedição que carrega produtos acabados para entregar, né?
Então, você como analista vai analisar esse sistema aqui, a vida da empresa. E lá você tem qual é a meta? Agregar valor, né, essas entradas, produzir saídas com valor maior e ainda obter lucro, né? As empresas trabalham dessa maneira. Agora uma pergunta interessante. Olhando para esse sisteminha aí que eu apresentei, qual seria o papel de um sistema de informação que vai atuar nesse processo produtivo, né? Agregando valor. Pessoal, não lê a resposta não, pensa um pouco aí. Vou dar um tempinho. Onde o computador entra nessa fábrica de móveis? O que vocês diriam para mim? Ó, o Felipe está digitando uma resposta. Integrar todos os processos da fábrica. Muito bem. Você tem lá um computador na sua mesa que está ligado na rede. Você vai ficar sabendo o que a fabricação produziu hoje, né? Se, como vendedor, sei lá, você pode saber quanto que você tem em estoque, o que você pode vender. Você vai integrar, disseminar as informações para a empresa, compartilhar, né? Olha, o marceneiro tá lá, ele soube que chegou madeira. Ah, essa madeira vermelha é mais bonita, vou usar ela. Então é só consultar ali o sisteminha que vocês fizeram para agilizar a comunicação dentro da empresa. Antigamente era feita por papel, por telefone, agora não, é tudo. Abriu lá o banco de dados, você tem um sistema integrado. Muito bem, obrigado, Felipe, está certíssimo. Tem uma resposta aqui muito interessante. Antigamente, o computador, ele fazia isso, só isso. Ele disseminava informação, né? Ele imprimia relatórios, né? Ele alimentava os dados no computador e o computador dava o relatório. Ele controlava, né, o ritmo da produção através de entradas, processamento e saída de números. Mas era uma coisa assim um pouco passiva, né? Ele só ficava monitorando as informações, né? Tinha as métricas, né, de quanto que produziu. Hoje não, pessoal. O computador, ele participa ativamente dos processos de trabalho. Ele não fica só coletando dados e imprimindo relatório. Ele automatiza, né? Tem robozinho lá na fábrica de imóveis que está fazendo pintura, furando madeira. O computador ele está ali ativamente participando do processo de trabalho, automatizando tudo que for possível automatizar, né? Então, meus amigos, a gente começa aqui com definições de teoria. O que é um processo? Processo seria um processo de trabalho, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de software, inevitavelmente temos que nos remeter a conceitos existentes em uma disciplina mais abrangente, denominada engenharia de software. Mas gostaria de enfatizar que o fundamento da engenharia de software é sua camada de processo. Olha, o nosso trabalho
desenvolver software é um processo. Fabricação de mesas e cadeiras lá na fábrica de móveis é um processo. Afinal, o que é teoricamente um processo? Defina. O processo é uma cola que mantém unidas as camadas de tecnologia, permitindo o desenvolvimento racionalizado do software. Por que eu digo que é uma cola? É assim, você vai para fazer uma atividade, uma tarefa, só depois que você terminar, você entrega e aí outra pessoa pega para fazer a tarefa dela. Cada processo está um colado no outro, forma tipo uma corrente, né, encadeada. Então, vários processos unidos sequencialmente, como se fosse uma corrente, define uma camada para uma estrutura maior. E tudo é sincronizado em um conjunto de áreas-chave, ou áreas de processo. Essa tecnologia é da engenharia de software, né? Você vai criar grandes processos que dentro tem vários subprocessos menores que vão formar um processo maior. É assim que o gerente controla todas as atividades, todos os prazos, através de documentos. Cada um entrega uma tarefa e o gerente vai saber que ponto que está o projeto como um todo. Os processos de software normalmente têm uma estrutura comum. Qual que seria a estrutura? Tem vários jeitos de... Cada um fala de um jeito, né? Primeiro é análise de requisitos, depois vem projeto, depois vem desenvolvimento, depois vem teste, depois vem o release, depois vem o teste de campo, né, que o usuário vai testar. Somente alguns usuários aí você dá para uma pessoa de confiança, né, uma pessoa só, e depois você vai abrindo até que abre para a firma inteira. Essas fases de projetos são vários processos menores que formam essas etapas. Temos ainda os processos guarda-chuva. Que são isso? Abrangem, assim, eles rodam durante toda a fase de desenvolvimento, que eles fazem medições de qualidade, né? A parte de gestão. Pessoal, eu estou correndo um pouco. Depois vocês dão uma lida que esse texto aqui é bem claro. Que eu queria falar sobre o conceito de processo. O que é um processo teoricamente? O conceito de processo é fundamental para a boa compreensão da administração das organizações. Falando assim de uma maneira de processo de trabalho, de uma maneira geral, não é software somente. Os gerentes, né, os administradores de empresa, eles sempre se baseiam nos processos que estão bem documentados, bem definidos. Ele entrega para o funcionário dele, ó, você vai fazer isso aqui de acordo com o que está nesse papel, com a especificação. A hora que você terminar esse processo aqui, você me retorna, me dá um feedback, né? Um retorno. É assim que a empresa trabalha. Vários processos, várias tarefas menores vão compor um sistema que é mais complexo, que é dividido em vários subsistemas, né? A fábrica lá de móveis vai ter subsistema de recepção, que tem almoxarifado, subsistema de vendas, subsistema de fabricação, subsistema de expedição, que vai embarcar produtos acabados para fazer entrega.
Cada subsistema é formado por vários processos de trabalho, bem documentado. É uma coisa assim que é a cultura da empresa. Teoricamente falando, o que é um processo? É qualquer trabalho que você faça, qualquer operação administrativa. Vou imprimir a folha de pagamento. É um processo. Qualquer função biológica, né, de um ser vivo, processo de gestão dos alimentos, processo produtivo, social, etc. É um processo, né? Uma atividade que produz algum produto ou subproduto ou uma meta. É um trabalho. Um conjunto interrelacionado de recursos e atividades que transformam entradas e saídas. Isso seria uma definição mais formal, que é um processo. As entradas você chama de insumos. Vou fabricar móveis, a madeira, o prego, furadeira elétrica são os insumos, as entradas. E os produtos, os material acabado, mesas e cadeiras. Recurso são os meios necessários para você realizar o trabalho. O que é? Pessoas, ferramentas, matéria-prima. O trabalho, inclusive de gerenciamento, né? O trabalho do chefe é um recurso. Uma pessoa que está trabalhando, gerenciando dinheiro, prédios, né? Equipamentos, até uma metodologia é um recurso. Então você pode classificar em dinheiro, seres humanos e materiais. São recursos. Atividade é qualquer ação ou trabalho específico exercido sobre as entradas e executada pelos recursos com a finalidade de transformá-los em saída. Pessoal, isso aqui é bem óbvio, é bem intuitivo. Então, o processo é composto de quê? De entradas, insumos, de atividades e de saídas. A entrada ou insumo é uma informação, uma matéria-prima, um maquinário, um trabalho humano, né? Transformação é o trabalho que você faz, pode ser energia elétrica. Pessoal, são conceitos assim bem teóricos, né? A grosso modo é entrada, processamento e saída. No processamento você utiliza recursos, na entrada você utiliza insumos. Então, você tem insumos tangíveis ou intangíveis. Intangíveis é uma informação, um documento de método de trabalho, né? Uma descrição de como deve ser feito o trabalho. E tangíveis são material, né? Matéria-prima, por exemplo. As saídas, os produtos podem ser intencionais como não intencionais. O que é um subproduto, né? Você está lá fabricando madeira, você produz pó de serra. É um rejeito industrial, né? Por exemplo, não é intencional. Subproduto. Então, conceito básico de processo. Um processo fica definido quando são descritos ou especificados entradas, os recursos, qual é o trabalho que vai ser efetuado e as saídas. Pessoal, eu acho que eu vou
parar por aqui porque a gente já avançou muito no horário. Ou vocês querem seguir? Eu sou obrigado a respeitar o horário. Como a gente começou 7h30, eu tenho 2 aulas, 8h30, 9h30. Se vocês acharem que está cansativo, quiser parar, a gente para. Senão eu fico mais meia horinha aqui. Alexandre, vou ter que ir nessa. Ok, Alexandre. A aula fica gravada, depois você olha. Pessoal, o que vocês acham? Quer parar por aqui? A gente divide a aula em dois para não ficar cansativo? Ou quer ficar mais meia hora e terminar? Tá faltando. Ó, tô no 26, vai até o 39. Melhor fazer direitinho, né? Vou terminar com esse negócio de processo aqui e a gente para. O que vocês acham? Eu tava querendo ir até o fim, mas vai demorar muito. Bom, vamos lá. Conceito sobre processo. Todo processo tem uma meta, gerar algum resultado que você está prevendo, uma finalidade. Todo processo está ligado ao resultado que eles produzem, sendo que o resultado de um processo frequentemente é a entrada de outro processo. Então, vocês lembram que eu falei que tudo é uma cadeia, uma corrente, cada elo da corrente é um processo. Quando somente terminar um processo é que vai se iniciar outro. A saída de um processo é a entrada para o outro processo. Quando você tem essa cadeia sequencial, é muito importante você visualizar essa sequência, porque se você atrasa esse processo aqui, você vai atrasar esse e esse aqui também. Atrasa tudo na sequência. Um exemplo para manutenção de software. Alguém mudou os requisitos, né? O usuário pediu lá, o cliente quer que mude um requisito. Aí entra um novo processo de desenvolvimento de software, que seria a manutenção daquilo que você já tem, e é como o produto vai ser obtido um sistema atualizado. Percebe que é uma cadeia sequencial. Enquanto você não obtiver um documento de requisitos, você não começa a desenvolver. E enquanto você não terminar de desenvolver, você não vai ter a versão atualizada. Resumidamente, processo de desenvolver projetos possui as seguintes regras gerais. Aqui é um projeto de uma maneira genérica, não é somente software. O projeto oferece um guia para definir as atividades da equipe. Especifica quais as entregas, né? Em qual data deve ser feita. Direciona as tarefas para cada equipe de especialista e com isso ele dá critérios para monitoração, né? Medição das atividades para controlar prazos e custos. Esse é o principal objetivo da gerência de projetos. Monitorar e controlar. Se você está lá trabalhando e vê que você vai atrasar a sua entrega, pelo amor de Deus, não atrase a sua entrega. Corre, pede ajuda, informe seu chefe. Aí ele vai pôr alguém para te ajudar de modo que você não atrase. Porque se você atrasar, tem uma cadeia, né, uma corrente que vai atrasar em cascata e até a entrega final para o cliente vai ser atrasada. A maioria das vezes tudo é sequencial. Dá uma visão geral para os
desenvolvedores e usuário, reduz os riscos, né? Risco de quê? De fazer coisa errada, né? Todo mundo seguindo em sincronia e atrasar. Dissemina a cultura de desenvolvimento. Serve como modelo para ser reutilizado em outros processos. Um modelo de processo para software agora, tá? Existem vários modelos de processo de software que descrevem os processos feitos para atingir o desenvolvimento de software. Em geral, inclui os seguintes tipos de representação: tarefas, atividade, né? Que tem prazo de data de início e data de término. Tem a descrição do que vai ser feito, tem a descrição dos artefatos, o que que é? O que você vai entregar, né? Você vai entregar um arquivo de código, você vai entregar a base de dados, os atores, né? Quem é que vai fazer essa tarefa e opcionalmente decisões. Pessoal, como é que eu represento processo de software? Uma elipse representa as tarefas ou os processos, o trabalho que vai ser feito, né? Normalmente é usado uma elipse. Os artefatos, o que é um artefato? É o produto. O que você vai entregar? São representados por um retângulo. E os atores são aqueles homenzinhos palito. Lembra do diagrama de casos de uso? É uma representação muito parecida. A maioria das vezes não existem decisões no processo de software, porque tudo já está decidido, bem projetado, você já sabe o que você vai fazer do começo ao fim, né? Não existe decisões, raramente existem. Quando existir, você vai representar com um losango. Esses elementos gráficos são ligados por linhas. As linhas têm um sentido, elas vão da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Com setas. Aqui tem uma lógica, tá, pessoal? Duas tarefas não podem ser conectadas diretamente. Por quê? Você fez uma tarefa, concluiu, tá. E o que você produziu? Por que você fez essa tarefa? Toda tarefa resulta em um artefato, em um produto, que é um retângulo. Então, entre uma elipse e outra, tem que ter sempre um retângulo. Uma tarefa não é executável até que seu artefato de entrada exista. Toda tarefa precisa ter uma entrada e uma saída. E dentro do elipse você descreve o que é o trabalho que vai ser executado, tá bom? Então entra o que? Entra a especificação do que é o trabalho que eu vou fazer. Aí descreve o que você vai fazer e o que você vai entregar. Sempre é um retângulo, uma elipse e outro retângulo. Vai ter um desenho aqui, vocês já vão ver. Aqui tem uma discussão teórica aqui também. O processo de software pode ser descritivo ou prescritivo. Descritivo o que é? O processo corre, ele é executado, é terminado, e depois você descreve o que aconteceu no projeto de desenvolvimento. Por quê? Para poder analisar o que foi bom, o que foi ruim, o que deu errado.
qual a metodologia que poderia ser adotada para melhorar no próximo projeto, e assim você vai refinando. Cada vez que você roda aquele projeto, você vai no próximo projeto e melhorando a sua metodologia de desenvolvimento de software. Quando ele é prescritivo, o que quer dizer? Você já diz antes tudo em documentação o que vai ser feito e depois você executa. Só para saber que tem esses dois tipos de projeto. Aqui está o nosso exemplo de o que seja um processo, né? Você tem aqui duas entradas. Você tem um software com código-fonte e tal. Você tem um plano de teste, né? Especificação, o que é para ser testado. Aí tem o analista de teste. Ele vai fazer o trabalho de teste daquela unidade de software. Vai produzir o que? Um relatório de teste, vai apresentar para o líder da equipe. O líder da equipe, o que ele vai fazer? Ele vai revisar, analisar, ver os resultados e vai aprovar ou não. Se tiver que rodar de novo, começa tudo de novo, altera aqui, roda de novo até que fique sanado o erro, né? O problema do teste. Pessoal, tá quase acabando. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. Aqui está descrevendo o que eu acabei de falar, tá? Diagramazinho que a gente viu ali de teste de software. Processos de negócio. Ah, tá. Desde que Taylor, vocês lembram desse cara aqui? O Taylor foi um cientista, né? Ele criou a metodologia científica, foi a abordagem científica de administração. A primeira teoria de administração que surgiu. Ele estudou o método, processo de trabalho no chão da fábrica. Observou os operários trabalhando e ele percebeu que dava para otimizar esse trabalho, esse processo de trabalho. Ele viu que cada operário vinha com a sua caixinha de ferramenta, cada um tinha uma caixinha que trouxe de casa e fazia do seu jeito. Aí ele começou a padronizar, otimizar, e ele conseguiu diminuir em grande parte o tempo de fabricação. Ele fez a divisão do trabalho, a especialização dos operários. Ele teve muito sucesso, né? A administração científica de Taylor. Então, o mundo empresarial ainda hoje adota essa metodologia. Tem o método de trabalho, cada empresa tem sua cultura muito baseada em Taylor. Cada empresa tem o seu modelo de gestão adaptado para o seu tipo de negócio, para o seu ambiente que opera. Atualmente, a administração vai mudando, né? Vai evoluindo. O paradigma adotado hoje, mais usado recentemente, é administração por processos de negócio. Ou seja, você fechou um contrato de venda, você abre todo um processo de fabricação, é tudo orientado a negócios. E esses processos fazem parte de um sistema. O sistema é o que? Está inserido num meio, interage com esse meio, é composto por vários subsistemas, né? Assim são as estruturas das organizações. A abordagem de administração por processos é o que você vê mais hoje em dia. Por isso que a gente ficou
assim, frisando bastante o que é um processo. E o processo, naturalmente, é o que você vai programar no seu sistema, né? O que é o software? Ele é uma representação na memória do computador do que é um sistema do mundo real. No caso aqui, sistema de negócios. O sistema é composto por vários processos, cada processo é um elo que vai formar um todo. O que o administrador faz? Ele identifica e modela os processos, ele padroniza e depois você vai representar isso no seu computador. Pessoal, o analista de sistema, quando ele vai analisar um sistema do mundo real, como que é o jeito de trabalhar da empresa, quais são os processos, né? Como que é o sistema de negócio dele. Muitas vezes você vai ver algum sistema que está precisando de alguma otimização, né? Tem muitos processos de trabalhos que estão sujeitos à automação. Na lista de sistema vê isso aí na hora. Ah, vamos acabar com o papel. Para de escrever isso no papel. Não, você vai digitar aqui no banco de dados. Então tem muitos processos que são repetitivos, muito simples. Esses são candidatos a elegíveis, né? A automação. O seu cliente vai gostar muito de que seja automatizado. Tem toda uma engenharia de processos para mapear processos, otimizar e o trabalho seja feito com maior eficiência, né? Maior rapidez, independente se tem computador na jogada ou não. Na década de 1990, a gente ouvia muito falar esse termo reengenharia. Por quê, hein? Quem que veio com esse tema foi a IBM. IBM que implantou, uma das pioneiras com a reengenharia de processos. Ela reestruturou totalmente os seus escritórios, né, burocráticos, que era exatamente aquele negócio de acabar com papel, porque o computador ele estava ficando cada vez mais barato, mais popular, mais amplamente utilizado, né? E a IBM ela pensou, uma vez que eu vou automatizar vários processos, a comunicação vai fluir muito mais rapidamente. Eu fiz uma reengenharia, eu fiz um mapeamento de processo, remodelei toda a minha burocracia aqui, setor de vendas, setor de contabilidade, tudo. O resultado disso vocês já sabem, né? Demitiu muita gente, mas a empresa enxugou custos e se tornou mais lucrativa. Isso aí é coisa de administrador de empresa, né? Mas eles é que vão determinar o sistema, subsistema e os processos de trabalho na empresa. Antes de você, que é analista, qual que é o seu papel? Pegar, entender esse negócio do cliente, esse sistema, como flui, como funciona, para depois sim definir o software, né, que o usuário está te pedindo. Aqui fala sobre processo de negócio. Pessoal, depois você dá uma lida aqui, é que eu preciso acabar logo, senão vai avançar muito no nosso horário. São coisas bem intuitivas, bem fáceis de entender. Se vocês acharem que está complicado, que não está entendendo, eu explico. O que vocês acham? Posso seguir? Tá no finzinho, é só teoria mais administrativa do que da nossa área.
Pessoal, eu vou pular, depois vocês dão uma lida, tá bom? Aqui para você entender um sistema é bem parecido com aquele desenho que eu fiz lá atrás da fábrica de móveis. O que seria esse círculo maior? É o sistema, né? É a empresa. Cada círculo menor é um subsistema. Lá eu tinha fabricação, vendas, expedição, né? Recepção. E cada subsistema, cada processo de trabalho tem um ator. O ator é esse homenzinho palito aqui. O que você tem que fazer é entender o sistema de negócio, quem são os atores, quem são os processos e subsistemas. Devido à crescente complexidade das organizações e a maior abrangência exigida pelos sistemas de informação, já não é suficiente usarmos a modelagem de negócio e a modelagem de software separadamente. Pessoal, eu dou aula lá de análise orientada a objetos. Que você tem que projetar o seu software depois de entender o sistema de negócio do cliente, os subsistemas e os processos do cliente. O que está acontecendo? Quando você desenvolve um software, você deve mapear na memória do computador aqueles processos. Mas, constantemente, devido àqueles candidatos elegíveis à automação, né? Que são aquelas tarefas repetitivas, tarefas mais simples, você vai interferir diretamente no negócio do cliente. Você vai falar, olha, isso aqui você não queria fazer diferente, vamos otimizar isso aqui. Tem uma atividade redundante, está fazendo trabalho dobrado. Agora com o computador não precisa mais disso. É o seu dever explicar para o seu cliente. Às vezes dá umas discussões acaloradas. Ah, você está se intrometendo no meu negócio. Não, não é isso. Você tem que ter a coragem para fazer isso. Fala com polidez, mas você tem que falar, é o seu dever. Por quê? Se você fizer o seu sistema, você vai automatizar um processo de trabalho que não é eficiente. Ah, que é isso, né? O que você está prometendo é entregar mais eficiência. Então você nunca vai automatizar um processo que estiver com redundância, que não estiver eficiente. Você vai assinar um atestado de incompetência. Você não pode fazer isso. Vai custar dinheiro. Você vai desenvolver aquele software durante meses para fazer um negócio que não é assim o melhor possível, né? Não, não faça isso, tá? Pessoal, eu copiei do livro assim e depois vocês dão uma lida. Os meus slides eles são bem carregados, mas tem tudo que vocês precisam para fazer qualquer exercício, qualquer prova, tá tudo aqui. Aí tem uns exercícios para vocês me entregarem na próxima aula. O que vocês vão fazer? Pega a primeira questão, vai paginando o slide, vocês vão achar a resposta de tudo isso daqui, tá? O que motivou o surgimento das metodologias ágeis? Tá lá no comecinho da história. É só ver lá aqueles caras que se reuniram, né, nos Estados Unidos, Manifesto Ágil. É uma falta de contentamento com a metodologia tradicional. Vê lá que tem um slide que explica. O que um sistema de informação desempenha nos processos? Hoje em dia eles participam ativamente, eles são parte do processo. O sistema de informação ele não somente não fica informando, dando relatório, ele fica também atuando, automatizando o processo de trabalho, com robótica, com cálculo. Ele é parte do trabalho.
Não somente ele relata e controla. O que assegura a qualidade do software? Metodologias ágeis, né, pessoal? Sem dúvida. Por quê? Porque o cliente está sempre olhando ali o que você está fazendo e ele vai estar contente com o seu trabalho. Não vai ter inconsistência, o seu software vai estar aderente, vai ser exatamente o que ele pediu. Recursos são meios para necessários ao processo. Basicamente, como os recursos podem ser classificados? Pessoal, tem a listinha lá, é só olhar. 5, 6, 7 e 8. É só consultar os slides que vocês vão achar as respostas. Não deixem de fazer, por favor. Guilherme. Alguma dúvida, Guilherme? Vocês me desculpem hoje porque eu avancei um pouco no horário. Acho que meia hora. Deixa eu desligar o gravador aqui.